Seja bem-vindo novamente à disciplina de análise de sistemas orientados a objetos, continuando a semana 3, parte 2, requisitos funcionais e não funcionais. Na aula passada, na parte 1, nós falamos sobre requisitos funcionais, introduzimos o assunto, explicamos o que são esses requisitos, e aí eu faço uma pequena revisão da aula anterior. Se o sistema deve fazer, deve ter, deve oferecer, deve possibilitar, então é requisito funcional. Eu recomendo a vocês assim, não se cobrarem tanto quanto a questão de classificação desses requisitos, porque até para os profissionais mais experientes é necessário um certo cuidado para se definir a questão de requisito funcional, requisito não funcional, regra de negócio. É, é bem delicado. Tem situações que nós entendemos um pelo outro, mas eu acredito que com as definições nós já temos um entendimento um pouco mais claro sobre isso. E aí eu digo então, se o sistema deve fazer, deve ter, deve oferecer, possibilitar, então é requisito funcional, pois uma característica do sistema ou a descrição de algo que o sistema é capaz de realizar para atingir seus objetivos, né? Ou os objetivos do usuário, aquilo que deve ter, que deve fazer. O sistema ele deve ter um cadastramento de cliente. Por quê? Porque o usuário precisa manter a relação dos seus clientes. Isso faz parte dos seus objetivos, dos seus processos. O sistema deve oferecer a possibilidade do usuário enviar um e-mail para todos os clientes conforme um filtro. Por quê? Porque isso é uma característica que vai colaborar para que o usuário atinja os seus resultados de gestão, de trabalho, de processo empresarial, enfim. Então nós temos que lembrar disso, tá? O requisito funcional ele é algo que traz funcionalidade, é algo que traz consigo uma utilidade, uma ferramenta, né? E agora nessa parte nós vamos falar especificamente dos atributos dos requisitos funcionais. Bom, os requisitos funcionais eles não podem ser expressos de qualquer maneira. Isso porque, por um motivo muito claro, se eu não tenho um requisito muito bem delineado, muito claro, eu posso desenvolver uma funcionalidade que ela pode não ser aproveitada, eu posso ter trabalhado à toa, eu posso é, ter construído um requisito superficial, ele estava superficial e eu desenvolvi uma funcionalidade com base nele, sem verificá-lo, sem aprofundar a investigação ali acerca desse requisito, sem fazer um choque com os demais requisitos. Isso é muito importante, porque esse refinamento ele busca consolidar o conhecimento que até então nós entendíamos, né? Que até então nós estávamos com ele na cabeça, mas quando a gente refina esse requisito, busca fazer com que esses requisitos apresentem esses atributos que nós vamos adiante falar sobre eles, nós encontraremos requisitos cada vez mais consistentes, mais sólidos, mais pilares, né? Requisitos que se tornam mais pilares dentro do processo. Então nós podemos entender que em muitos casos, e isso acontece muito, os requisitos funcionais são entregues em contextos onde cabe ao analista de sistemas que está efetuando a coleta investigar junto ao usuário, que é o interessado no projeto, né? Um dos interessados no projeto, que é detentor de tal conhecimento. E para que fazer essa investigação? Para que tais requisitos sejam úteis ao processo de construção do sistema. Úteis tanto para considerarmos quanto úteis para nós tirarmos e entendermos aquilo que o sistema não fará. Então veja bem, o entendimento acerca dos requisitos funcionais e de seus atributos é muito importante para sabermos aquilo que o sistema vai fazer, como que esse requisito vai impactar em tudo aquilo que nós já temos produzido de material e se aquele requisito não será implementado, por que ele não será implementado, talvez nessa iteração, talvez em outra, enfim, isso é importante. Bom, o primeiro atributo que nós vamos falar é sobre a completude. O que é isso? Completude vem de estar completo, vem de ser completo.
O requisito funcional, quando ele é entregue pelo usuário, ele precisa nos dar essa ideia de completude. Ou seja, ao ler o requisito, eu não posso ter dúvidas. Dúvidas, eu digo, quanto ao entendimento inicial. Eu vou entender aquilo que está inicialmente proposto. Isso não significa que eu não precisarei de detalhes na hora que eu for trabalhar a implementação. Então veja bem, uma coisa é ele estar completo no sentido de me fornecer um entendimento completo. Outra coisa é ele estar completo no sentido de eu não precisar de mais ou de maiores detalhes, mas isso é perigoso, porque às vezes nós detectamos requisitos em uma iteração e até trabalhamos nesse requisito, desenvolvemos esse requisito, e quando entregamos para o cliente, ele, ao utilizar aquilo que foi feito, ele apresenta novas nuances daquele mesmo requisito. Ou seja, um exemplo disso, imagine que você foi entrevistar um cliente, a entrevista é uma das ferramentas de elicitação de requisitos que nós veremos na semana seguinte. Então você foi entrevistar o usuário, e o usuário ele disse para você: olha, eu preciso de uma informação no cadastro do cliente que me possibilite gerar as notas fiscais corretamente. Então eu preciso, por exemplo, do documento federal, né, ou CPF ou CNPJ. E em caso de empresas, eu preciso da inscrição estadual dessa empresa, né? Tudo bem. E aí a gente, com base nesses requisitos, desenvolve o cadastro do cliente, desenvolve a emissão de nota fiscal, entrega isso para o usuário para que ele possa trabalhar, porque o requisito estava claro, estava completo, nós entendemos aquilo que o usuário quis dizer e de fato implementamos assim. Mas depois da iteração, o usuário começa a utilizar aquela funcionalidade de emissão de nota fiscal e aparece lá na empresa alguém para fazer uma compra que tem CNPJ, mas que é isento de inscrição estadual. E aí ele já vai dizer assim: agora o sistema ele precisa aceitar o cadastramento de um cliente que não tenha inscrição estadual, ou seja, que seja isento. E inclusive isso deve ser tratado na nota fiscal. E aí ele, ao passar isso para o analista não pode ter a ideia de que antes ele passou um requisito que não estava completo. Não é isso. O requisito estava completo, estava claro. Nós tínhamos como entender e trabalhar aquele requisito, mas houve um aprofundamento, um detalhe a mais, que talvez ele tinha se esquecido. É claro que eu estou dando esse exemplo, mas para aqueles que já trabalharam em empresas que emitem notas fiscais, sabem dessa possibilidade, até porque isso é uma questão legal. Mas eu só estou exemplificando que, às vezes, que o usuário pede algo, ele pode pedir algo que naquele momento se apresente como requisito completo, mas que não está tão detalhado como é necessário que esteja, né? Então a completude ela vem nesse sentido, a completude de entendimento, não riqueza de detalhe. Riqueza de detalhe é em outro momento. Isso tem que ficar claro. A riqueza de detalhe, às vezes, nós nos deparamos com detalhes de implementação, ou seja, de codificação, de escrever o código, que aí nós temos que verificar uma nova abordagem para aquele requisito. Às vezes nós podemos esbarrar em questões técnicas que precisa de uma intervenção. Então, nem sempre a possibilidade ou o fato do requisito mudar depois não significa que antes ele não foi passado completamente, tá? Olha um exemplo de requisitos que faltam completude. O sistema deverá fornecer telas apropriadas. Isso é genérico, né? Eu sei que esse exemplo eu escrevi ele, mas ele é um exemplo genérico. Porque aí você vai perguntar, mas quais telas? E outra, o que significa ser apropriadas, né? Ou seja, subjetividade. A gente combate a subjetividade com investigação, com técnicas, que nós vamos mostrar na próxima semana. Outro exemplo, o sistema deverá impedir a entrada de dados inválidos. Aí você volta para o usuário nessa hora e pergunta, o que é inválido? Aí ele vai te explicar, os dados inválidos são, por exemplo, um CPF errado, precisa validar,
um CNPJ errado, precisa validar, uma inscrição estadual, precisa fazer a checagem, enfim, né? As coisas precisam ser esclarecidas. Outro requisito muito importante é o requisito da consistência. Veja, ela preza pela não existência de conflitos entre os requisitos, que seus valores ou regras envolvidas não sejam conflitantes com outros requisitos. E aí eu criei um exemplo bem simplório, mas para que vocês entendam que isso pode tanto acontecer com o mesmo usuário, como pode acontecer com usuários distintos. Tá? Ou seja, se num determinado momento você vai entrevistar o responsável pelo departamento de vendas, ele pode te entregar um requisito. Aí você vai conversar com o responsável pelo departamento financeiro, ele te entrega outro requisito. E quando você analisa os dois, eles estão em choque. Não há consistência. E aí é necessário você aplicar uma outra técnica de licitação de requisitos, para que você possa refinar isso e chegar a um consenso. Ou existem mais requisitos, ou eles foram colocados de um modo errôneo, né? Olha o exemplo: o sistema deverá impedir a realização de pedidos para clientes com pendência financeira. Leia-se pagamentos atrasados. Então está muito, assim, pelo menos até aqui está claro. Não pode fazer pedido se tiver devendo alguma coisa para a empresa, se tiver pagamentos atrasados. E esse requisito ele é mais restritivo, né? Ele não tolera nenhum tipo de atraso, nenhuma quantidade, nenhum valor, ele não tolera isso. Mas aí vem embaixo e diz assim: o sistema permitirá a realização de pedidos para clientes com até 3 pagamentos em atraso. Ou seja, então quer dizer que o cliente pode ter até 3 pagamentos em atraso. Conflita com o primeiro, porque o primeiro é muito restritivo. Eu atendo o primeiro, eu atendo o segundo, não, eu atendo o primeiro atendendo o segundo. Ou seja, se eu impedir que um cliente faça um pedido tendo algum tipo de pendência, eu atendo o segundo, né? Mas o segundo não tenho como atender ele tendo o primeiro. O primeiro é muito mais restritivo. Eu não posso ter pedidos para clientes com até 3 pagamentos em atraso, porque o primeiro requisito diz que não pode ter nenhum atraso. Isso é choque de requisitos. Aí você tem que chamar o usuário para conversar e dizer: olha, me esclarece isso aqui, ou eu atendo um ou eu atendo o outro. Ou está faltando requisito, ou eles foram contrapostos de uma maneira errada. Tá? Então esse atributo da consistência é quando eu olho para um requisito e comparo ele ou com o conhecimento que eu já adquiri acerca dos requisitos que me foram passados, e eu vejo que ele não tem conflito com outros requisitos. Isso é consistência, tá? Fora esses dois, que são a completude e a consistência, nós temos outros atributos. Como, por exemplo, um atributo que eu acho muito interessante, o atributo realista. O que é isso? Ele simplesmente diz assim: esse requisito ele pode ser realizado ou não pode ser realizado. Ele pode ser construído ou ele não pode ser construído. Ah, você está dizendo que o usuário às vezes pede coisa que não é possível fazer? Sim, sim. Às vezes ele pede coisas que são inviáveis de fazer. Ou seja, ele pode pedir algo que demande uma alteração tão grande no sistema que inviabilize a construção. Isso é plenamente normal. Já aconteceu várias vezes comigo. Então aí você precisa esclarecer para ele e dizer assim: olha, o sistema tem algumas limitações que podem ser de arquitetura, de forma de construção ou de ainda tecnologia, e que esse requisito que você está pedindo, infelizmente, não pode ser realizado, não é possível que seja realizado. Parece um tanto complicado dizer isso, mas às vezes o que se está querendo dizer é que não é viável. O custo-benefício da implementação daquele requisito é algo que não vai se mostrar vantajoso. Então, necessário, outro tipo. Esse atributo orienta que o requisito deve descrever algo que o cliente realmente precisa ou que é requerido por algum fator externo ou padrão da organização. Tal atributo é muito importante para a priorização dos requisitos. Veja,
através desse atributo é que nós vamos fazer uma priorização daquilo que é mais necessário para a entrega de valor para o cliente, e deixar aquilo que é menos necessário para depois. Isso é muito importante, estabelecer aquilo que é realmente necessário. Outro tipo de atributo, passível de ser priorizado. Isso é importante. Mas como isso? Existe uma técnica para priorização de requisitos, que é quando nós colocamos pesos nos requisitos. Nós colocamos pontuações neles. E os requisitos eles precisam ter essa possibilidade. Não é possível nós encontrarmos um requisito que vai dizer assim, não, eu não tenho como dar um peso da importância desse requisito dentro do sistema como um todo. Ou situações ainda um pouco mais complicadas quando diz assim, não, tudo é importante. Não, não é isso. Eu sei, nós sabemos, tudo é importante, todo processo é importante, mas eu preciso saber ou ter possibilidade de priorizar esses requisitos, porque se eu não tenho prioridade, eu não sei por onde começo. Entende? Então, esse atributo ele é voltado para isso. Eu preciso saber como priorizar os requisitos. Um outro atributo, verificável e passível de confirmação. Veja, nós não precisamos esperar a fase de teste após codificação para nós checarmos se aquele requisito é um requisito que ele está correto, que ele realmente foi expresso da maneira correta e que vai surtir o efeito que a gente espera. Nós não precisamos esperar a implementação e depois os testes. O requisito ele tem que ser passível de confirmação, ele tem que ser verificável. Ou seja, eu entreguei um cadastro de um cliente, eu preciso verificar e validar isso de alguma forma. Existe um processamento no sistema que é o processamento da folha de pagamentos e por aí vai. Bom, deve ter uma forma de eu verificar isso, de eu confirmar que aqueles cálculos estão certos, porque se não tiver eu estou fazendo às cegas e isso é um problema muito pior. E rastreável, essa questão da rastreabilidade, ela é muito interessante porque a partir do momento que eu consigo ver qual a relação de um requisito com outros requisitos já coletados, então eu consigo construir o que a gente chama de matriz de rastreabilidade, onde se eu modificar um requisito X, eu posso impactar o requisito Y, ou eu preciso testar novamente o requisito W, ou eu preciso fazer modificações no requisito Z. Então a rastreabilidade é isso, é a possibilidade de nós enxergarmos aqueles requisitos que foram originados a partir desse, ou que influenciam ou causam impacto em outros requisitos, tá? Isso é importante. Tais atributos, como foi já explicado, eles contribuirão para o bom andamento do projeto, do sistema, estão diretamente relacionados com a qualidade do levantamento de requisitos efetuado, porque se os meus requisitos não atendem, não apresentam esses atributos, eu estou com um levantamento comprometido. Toda e qualquer inconsistência ou superficialidade no levantamento de requisitos culminará em atividades adicionais de verificação, validação e possivelmente até de implementação. Se eu não verifico, se os meus requisitos não apresentam aqueles atributos, possivelmente eu terei atividades adicionais, que seja em iterações posteriores, correções, novos códigos e, por fim, diversas outras questões que deverão ser trabalhadas. Com o término da parte 2, nós encerramos os requisitos funcionais. Né? Nós sabemos que os requisitos devem apresentar certos atributos, como vimos anteriormente, para que possam contribuir de maneira positiva e significativa para o processo de desenvolvimento. E aí eu uso uma máxima que eu uso isso em sala de aula e eu falo para os meus alunos e digo assim: pior do que não ter requisitos é ter requisitos incompletos e imprecisos, porque isso de alguma maneira vai gerar retrabalho. Ou seja, se você trabalha com requisito impreciso, que não está completo, que não é robusto, requisito que não é possível rastrear, requisito que não é possível verificar, essas questões,
então eu posso ter retrabalhos posteriormente. É função do analista de sistemas efetuar esse refinamento sempre que preciso. Não entendeu ou não está claro, não acho que o usuário vai ficar zangado, e se ficar está errado. Esse analista não entende. Não é que ele não entende, o analista entende, mas ele precisa deixar muito mais claro do que o usuário está falando. Nós temos que nos conscientizar que nossos usuários, na maioria das vezes, nem eles mesmos entendem os processos das empresas, nem eles. Aí o analista ele entra com seu bojo de conhecimento e técnica e acaba aprendendo muito mais do que o próprio cliente. Eu coloquei aqui por último, nem que seja por processo guiado, ou seja, protótipo, nem que seja preciso desenhar para o cliente, mas a gente precisa confirmar essas informações, ok? Findamos aqui a parte 2, parte 3 vem aí, requisitos não funcionais. Abraço.